Ei, Thay, é Oi, Cândida. tudo bom? Tudo bem, querida? Tá bem. Eu já conhecia Pipe. Aham, É, ele é bonitinho demais da conta, né? é. Ele me traz muitas mensagens, muitas. Sim. Mas se eu for resumir em uma única palavra, Hum, coragem. coragem, perfeito, perfeito. É. Mais alguém tem algo a acrescentar? Eu tô achando que a Fabiola tá sem áudio, que ela me mandou mensagem. Foi, pode escrever Vocês no estão me chat também. ouvindo? Eu Pronto, acho que eu Então, deixa achei eu- agora. sim. É. Boa noite. Boa noite, gente. Eu ainda tô testando aqui, daqui a pouquinho eu falo. Estou tentando arrumar aqui. Tranquilo, estamos te Peraí, ouvindo já. tá, joia? E aí, gente, mais alguma coisa? Resumidamente, esse videozinho, esse filmezinho, ele é a disciplina positiva em todos os sentidos. A Cândida falou que se ela pudesse resumir em uma palavra seria coragem. Eu diria encorajamento, né? Quem já conhece um pouquinho da disciplina positiva já ouviu essa palavra. O encorajamento é o objetivo, digamos assim, da disciplina positiva. A gente está sempre buscando alcançar esse encorajamento para que as crianças, os adultos, os adolescentes e qualquer pessoa, ao se sentir encorajada, ela está feliz, ela está bem, ela alcança seus objetivos, ela sabe viver. Então, o objetivo da disciplina positiva é alcançar o encorajamento. Quando a gente analisa o filmezinho do Piper, vocês percebem que a mãe dele, ela permitiu que ele pudesse aprender sozinho, aprender com os erros, permitiu que ele pudesse aprender com as experiências. Ele aprendeu com a mãe, ele aprendeu com as colegas da mãe, ele aprendeu por experiência própria, errando, ele aprendeu com o coleguinha, né, a lagostinha dele. E percebam no final do vídeo como ele está tão feliz, tão orgulhoso de si, e o olhar da mãe chega a emocionar. Não sei se vocês repararam, o olharzinho que a mãe dá para ele, deixa eu tentar trazer esse olhar que é muito lindo. Eu acho magnífico. Ai, vai ficar puxando aqui. É aqui no finalzinho logo. Quando ele está correndo e a mamãe olha para ele. A mãe dele olha para ele. Não sei se já passou. A mãe dele olha com um olhar de orgulho. Olha a carinha dela. É muito linda, gente. Ela olha com uma carinha de orgulho e de satisfação, como quem dissesse, era isso que eu queria. Qual é a mãe, qual o professor, qual o educador, de modo geral, que não quer uma criança assim, feliz, encorajada, orgulhosa de si mesma e pronta para novas aventuras? Então, é isso que a gente quer com a disciplina positiva, desenvolver habilidades de vida. E o encorajamento é o ponto-chave. A gente vai falar ainda muito sobre Piper, tá? Antes disso, vamos nos apresentar. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Vou compartilhar não, apresentar. Pronto. Então, gente, começando oficialmente o workshop Essência de Educar pela Disciplina Positiva. Comigo, me chamo Tayana Teles, para quem não me conhece. Eu sou bióloga de primeira formação, fiz mestrado, larguei um doutorado, e aí conheci a educação, me apaixonei pela educação. Me dediquei à psicopedagogia, que eu tinha na veia aquela ideia de pesquisa, né, de ciência, de investigar, de descobrir, e aí a psicopedagogia tem um pouquinho disso, então me joguei na psicopedagogia, e aí senti falta um pouco, quando terminei a psicopedagogia, senti um pouco falta de uma base melhor, já que eu era bióloga, não tinha muita relação. Então eu fiz psicologia, terminei, sou psicóloga, fiz neuropsicologia apenas a título de aprender mesmo, né, de conhecer, não atuo, nem pretendo como neuropsicóloga, mas foi mais a título de aprender. E quando eu engravidei, eu quis estudar para ser uma mãe melhor para minha filha. E aí eu conheci a disciplina positiva, me apaixonei perdidamente,
E me dediquei desde então, desde quando minha filha estava grávida, aos 2 anos, mais ou menos. Ela não tem 2 anos, mas como eu estava grávida, né? Então tem uns 2 anos que eu me dedico à disciplina positiva. Fiz a certificação para poder dar aula, já que eu já era professora, né? Eu amo dar aula. E estou aqui compartilhando o que eu sei com vocês. Espero que vocês gostem. Hoje, o nosso primeiro encontro, a gente vai falar sobre famílias. Então, antes da gente se apresentar, eu queria falar por que o primeiro encontro é família. É a frase mais clichê de todas, né? Família é base de tudo. Família é base. Família. Quanto mais eu experienciei na clínica como psicóloga e como psicopedagoga, mais eu percebi o quanto a família é importante. É muito importante. A gente tem casos graves de transtornos, casos graves de atraso do desenvolvimento, casos maravilhosos de crianças que se deram muito bem, que cresceram, que ganharam de habilidade de vida, tudo isso por conta de famílias. Famílias bem, eu não gosto de falar muito isso, mas é o senso comum utiliza. Famílias bem estruturadas e famílias que estavam tentando se estruturar, né? Então, isso traz um resultado muito perceptível para a gente que é educador e que é profissional com as crianças, os adolescentes de modo geral. E aí eu escolhi ser o primeiro encontro família justamente por ser a base. Então, a gente começa já entendendo a importância de se estudar a família. Nosso encontro hoje será com o tema família. E espero que todos estejam bem, estejam ótimos, e quem tiver a fim de se apresentar, vamos nos conhecer um pouquinho, vamos ter 4 encontros juntos. Queria que cada um se conhecesse, contasse um pouquinho sobre si. Quem quer começar? Oi, gente, eu acho que vou falar. Já liguei meu microfone cedo. Tem alguém querendo? Pode entrar. Pode falar. Não, pode falar, depois eu vou. Ah, então tá. É porque eu ia pedir desculpa primeiro, que o meu Zoom, ele atualizou hoje, eu fiquei perdidinha, então acho que meu microfone ficou aberto aí, desculpa, tá, gente? Não, ficou não. Eu sou coordenadora geral de uma EMEI, eu não sei se todas são de Belo Horizonte, aqui de Belo Horizonte, né? Eu imaginei. Então, eu sou coordenadora de uma escola de educação infantil municipal de Belo Horizonte e trabalho, né, com coordenação já faz 4, 5 anos e estou nessa aí, para aprender e cada vez, né, me dedicar melhor para a minha profissão, que eu amo tanto. Que delícia. E depois eu falando, que eu sou tímida, gente. Não parece. Que delícia ver uma coordenadora de educação infantil, gente, eu acho primoroso a educação infantil, conhecer a disciplina positiva. Deveríamos ter mais coordenadoras, diretoras aqui. Bem-vinda, Fabíola, obrigada. Obrigada, gente, obrigada. Pode falar, Ana. Bom, boa noite para todo mundo. Boa noite. Prazer. Meu nome é Ana Cristina. Eu busquei a disciplina positiva pelo fato do meu filho ser muito genioso. Então, eu comecei a pensar, falei, como que eu vou, que não dá para me criar ele da forma que eu aprendi. E aí eu sou assistente social de formação, né? E aí eu comecei a buscar, aí me apaixonei pela disciplina positiva. E agora eu quero entrar na área da educação. Eu estou fazendo uma especialização de serviço social na área da educação, talvez eu faça pedagogia, mas assim, me encontrei na educação. Nunca imaginei, né, gostar tanto da área da educação, mas assim, eu estou apaixonada. A educação cativa, gente, me levou também. Então Tentei correr da educação. Não quero ser professora, ganha pouco. E olha eu lá. Somos duas. Compartilhamos da mesma ideia. Cândida, quer falar? Você está na minha lista aqui como a próxima. É isso que eu perguntei. Vamos lá, vamos falar. A câmera, eu não sei se ela está aberta. Tá, não. Ou está fechada. Deixa eu ver aqui. Não está sendo possível acessar. Aí eu estou deixando direcionamento para acesso. Tá, pode falar mesmo. Vamos lá. Conta pra gente. Sou professora na educação infantil há mais de 20 anos. Né? Meu curso superior foi o curso de pedagogia. Logo depois eu fiz a psicopedagogia, pós-graduada nessa área. Trabalho
na educação infantil, na EMEI, junto com a Fabiola, sou amiga de Fabiola, né? E trabalho numa clínica em Belo Horizonte. Aqui na clínica, eu atuo como psicopedagoga e uma escola de pais, que é a orientação parental, né? Desde o ano passado, né, quando começou a quarentena, eu estou em curso de atenção plena e educação emocional positiva. Eu quis isso para mim, eu quis isso para minha vida. E fez uma diferença brutal. Agora que eu já estou quase no fim, foi tudo que eu queria. Foi o presente da pandemia. E agora com você, que eu falei assim, agora é a disciplina positiva, vamos lá. Arrasou. Obrigada, Cândida. Eu te agradeço. Sucesso para você, para a gente, para todo mundo. Leide, você está na próxima. Oi, meu nome é Leide Laura, eu sou de Barra do Garça, Mato Grosso. Eu sou psicopedagoga, né, assistente social, psicopedagoga, e aí descobri também a disciplina positiva, fiz um curso lá no PDA, agora, e com a Fernanda Lee, e aí tô fazendo um curso de aperfeiçoamento, né, para agregar mais, para estar atuando também como educadora parental. Legal, bem-vinda. Obrigada. Poliana. Boa noite. Boa. Sou Poliana, sou do Espírito Santo. Eu sou neuropsicopedagoga clínica e eu fiz também o curso de educador parental com a Beth Rodrigues. Eu fiz. Maravilha. Estou também nessa, né, estudando sobre a disciplina positiva mais, participando de workshop, para agregar mais conhecimento, né? Porque na verdade, a certificação deixa um vago bem grande, né? A gente tem que ler muito e participar de outros eventos sobre disciplina positiva para a gente entender melhor. Sim. Sempre me perguntam sobre a certificação, né? Porque o pessoal acha que é um curso para você aprender a disciplina positiva. A certificação não é para isso, né? A certificação te dá digamos assim, a certificação, né? Para que você possa ministrar cursos em disciplina positiva. E aí você tem que ter uma base boa, né, para isso, realmente. Su, tá podendo falar? Provavelmente foi ela que colocou aqui. Gente, Sueli está se apresentando. Ela tem um bebezinho, por isso que não pode usar o áudio. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Sueli, sou de Feira de Santana, formada em psicologia, estou me aprimorando na psicologia infantil. A cada dia que passa, me apaixono mais pela disciplina positiva e como ela nos mostra de maneira respeitosa como lidar com a criança. Estou aqui para aprender cada vez mais sobre a disciplina positiva. No momento, não estou podendo usar o vídeo nem o áudio, porque eu estou com o bebezinho e ele está um pouco agitado. Eu acho que ele sabe quando você tem curso. Ele sente. E pior que sente mesmo. Então, gente, todas bem-vindas. Qualquer dúvida, podem chamar no microfone, podem abrir o microfone para perguntar, podem usar o chat, tá? Fiquem à vontade para participar. Vamos lá, espero que vocês gostem. Então, por que a gente começou a pensar em novas formas de trabalhar com a educação de crianças e adolescentes? Por que a forma anterior não funciona mais? A gente ouve muito falar assim, né, quando a gente usa um método que, digamos assim, as pessoas, às vistas dos outros, é um método muito permissivo, ou que não usa o método tradicional de educação. A gente ouve, mas no meu tempo não tinha isso. Não sei por que fazer isso com a criança agora, que antigamente a gente botava de castigo sim, funcionou. Estou aqui hoje, bem, feliz, maravilhoso, maravilhosa. Então, por que não pode? Por que não pode bater? Por que não pode colocar de castigo? Por que a criança tem que ser isso, tem que ser aquilo? E aí a gente não se dá conta de que a educação familiar, a educação às crianças, a educação infantil, adolescente, de modo geral, mudou e precisa mudar, porque a nossa sociedade mudou. O mundo mudou. As relações mudaram.
Vamos começar, por exemplo, as hierarquias. Desde um ambiente de trabalho, por exemplo. Há um tempo atrás, como o pessoal fala, antigamente a hierarquia era nítida no ambiente de trabalho. O funcionário tinha que respeitar o seu patrão, seguir todas as ordens e cumprir com aquilo ali, no jeito que ele pedia, né, com os pontos e reticências no lugar. Caso contrário, seria demitido ou seria descontado, enfim, teria as suas punições. Hoje em dia não temos tanta hierarquia mais, né? Hoje em dia a gente ouve muito também de um trabalho, esqueci a palavra, compartilhado, não. Esqueci uma palavra que se usa, que é um trabalho que é mais parceiro, é mais grupal, né? A gente tem chefes, patrões e funcionários trabalhando de igual para igual, aprendendo um com o outro. A Google, por exemplo, é uma grande empresa que é exemplo disso. Né? Você não tem salas onde o chefe fica, eles trabalham juntos com os estagiários, os chefes com os outros funcionários e todos os cargos. A gente não tem uma hierarquia que muitas vezes fica apenas no papel, mas todo mundo trabalha junto, agrega e colabora junto. Então, hoje em dia, as hierarquias diminuíram muito. No ambiente familiar também. Antigamente, o pai era o detentor de todo o domínio da família. O pai era o provedor, trazia o alimento, que trazia o sustento para casa, e ele era o dono da última voz, era ele quem mandava na mãe e nas crianças. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje as mães e os pais juntos provêm a casa, os dois trabalham, os dois mandam da mesma forma. Então, como é que as crianças hoje podem aprender e podem se comportar da mesma forma que antigamente, se tudo isso mudou? O feminismo, por exemplo, né? Eu coloquei feminismo no sentido de que a mulher hoje em dia está mais participativa, ainda falando sobre essa questão de hierarquias, né? Então, as crianças viam antigamente que os pais eram os donos da situação, eram os líderes, eram os chefes, e as mães, muitas vezes, submissas. Hoje não tem mais isso. Hoje as mães são tão chefes, e às vezes mais chefes, do que os pais. A acessibilidade à informação também. Quantas vezes a gente não já ouviu o caso da criança dizer, se você me bater, eu vou ligar para a polícia? Hoje as crianças sabem muito, elas têm muito acesso à informação. Não só nesse quesito, mas elas entendem muito mais o que está em volta, o que está acontecendo no ambiente. Isso impede com que um castigo, por exemplo, funcione com uma criança, muitas vezes. A igualdade também. Hoje a gente preza muito pela igualdade de gêneros, de classes, de raça, de todas as formas. E as crianças buscam também essa igualdade. O encorajamento fala muito disso, né? As crianças querem se sentir aceitas, elas querem essa igualdade, querem esse respeito e buscam isso. O mau comportamento, a gente vai ver na aula de sexta, o mau comportamento é uma externalização disso. É a forma que as crianças têm de mostrarem que elas não estão se sentindo aceitas. Ou seja, não estão em pé de igualdade com seus pares. E a maior diversidade também é um elemento que colaborou para que as crianças e toda a sociedade, de modo geral, percebesse essa mudança. Então, como é que a gente pode tratar crianças e educar e discipliná-los da mesma forma que há anos atrás, se tudo não é mais da mesma forma que anos atrás? Hoje em dia, você vê famílias em que você, por exemplo, você bate na criança, a criança te bate de volta. Você vai fazer o quê? Bater mais? Espancar? Antigamente não era assim. Antigamente o pai brigava, batia, bastava olhar, né? E a gente falava muito isso. Minha mãe, eu bastava olhar. Olhava torto, eu já, né? Qual a mãe que não viveu isso? Qual o pai que não viveu isso? Hoje em dia você não faz isso. Você olha feio para a criança. A minha filha tem 1 ano e 8 meses. Eu olho feio para ela lá e me desmonta toda, né? Faz as gaiatices dela, achando que vai me desmontar. E eu continuo aqui séria, né? Mostrando que alguma coisa que ela fez não foi legal, que ela deveria ter feito diferente e tal. Mas ela tá ali, pronta para desarmar a gente. Há um tempo atrás, antigamente, né? No tempo dos nossos pais, bastava olhar feio e fechar a cara, a criança já estava ali chorando. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ou seja, era a disciplina do medo. A gente não quer mais isso hoje em dia. A gente não quer educar nossos filhos com medo. As pessoas confundiam antigamente medo com respeito. É muito diferente. É muito diferente. A gente sabe disso hoje, né? Somos adultas, hoje a gente sabe. Durante muito tempo, meu pai era do tipo autoritário, a gente vai ouvir um pouco sobre isso. E aí, minha mãe falava com ele, eles te respeitam, eles não te respeitam, eles têm medo de você. Meu pai, eu quero que eles tenham medo de mim.
Hoje eu não tenho uma tão boa relação que eu tenho com meu pai como eu tenho com minha mãe, né? Porque a educação que ele me deu, a disciplina que ele me deu foi baseada no medo, não no respeito. Já com minha mãe foi o contrário. Então, a gente sente hoje em dia os frutos disso, né? Esse tipo de disciplina não funciona mais hoje em dia. E aí a gente entra numa questão tão fundamental e tão complicada, digamos assim, que é a constituição familiar. A família se constitui com tantas relações ali no meio, com tantas coisas em volta, com tantas situações e entraves, que é muito difícil, às vezes, a gente se organizar. É muito comum, como eu falei, o caso, né? Minha mãe, claro que ela não aplicava a disciplina positiva, ela não conhecia, mas ela tinha um estilo de educação democrático. A gente vai ouvir falar disso também. Meu pai era autoritário, então é muito comum hoje em dia a gente ter famílias assim, em que o pai exerce um tipo de parentalidade e a mãe um outro tipo de parentalidade. Isso tudo por uma questão que está relacionada a uma intrassubjetividade. Cada um tem sua história de vida. Cada pessoa traz consigo as coisas que viveu, as coisas que passou, os ideais, os pensamentos, os valores, e a gente tenta passar isso, de alguma forma, para os nossos filhos, consciente ou inconscientemente. Então, além da gente ter o seio familiar, de modo geral, pai, mãe, filho, irmãos, a gente tem a intrassubjetividade de cada um entrando nesse processo. A gente tem a relação pai e mãe, como uma outra estrutura presente na família. A gente tem a relação do pai com os filhos, a gente tem a relação da mãe com os filhos, e a gente tem a relação entre os irmãos. Então, são vários fatores que constituem uma família. E por que eu estou falando tudo isso? Deixa eu ver se está no próximo slide, senão eu continuo aqui. Não. Por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente for trabalhar, né, porque o foco do nosso curso é para atendimento profissional, para atendimento clínico. Quando a gente trabalha com crianças, com adolescentes, de modo geral, com famílias, a gente tem que estar atento a todos esses pontos, a todos esses fatores. Geralmente, quando uma família vai buscar um profissional por alguma situação, geralmente é um mau comportamento da criança ou algo que está incomodando a família. Todos esses pontos aqui devem ser levados em consideração. Como é que eu posso, como psicóloga, por exemplo, psicóloga infantil, por exemplo, eu não sou, tá? Nem pretendo ser. Mas como é que eu posso, digamos, um exemplo, como psicóloga infantil, tratar uma criança e apenas a criança? Se a criança vem de um ambiente familiar e tudo que a criança aprendeu, tudo que a criança traz como sintoma, como expressão, vem desse ambiente familiar, como é que eu posso trabalhar apenas com a criança? Vocês entendem? Não faz sentido. A gente que trabalha em escola, então, mais ainda, né? A gente sabe que tudo que a criança traz é de algum ruído familiar, vem de alguma situação familiar. Então, nós, orientadores parentais, o nome orientador parental, eu acho mais interessante educador parental. Porque a gente não vai apenas orientar as famílias, a gente vai educar. Orientar e dizer, ó, você vai fazer assim, você vai fazer assado, assim é mais interessante. A ideia, para mim, é muito maior. A gente vai educar, mostrar aos pais que existem pontos que estão ocultos, que existe algo a ser melhor analisado, que existe algo por trás desse comportamento dessa criança, que às vezes ele precisa ser investigado. Então, tudo isso eu trouxe para que a gente reflita quando a gente for trabalhar com qualquer indivíduo e com as famílias. Todos os ruídos, principalmente quem trabalha com criança, adolescente, vem de algo familiar. E pode estar dentro dessas situações aqui. Ou na intrassubjetividade, que foi adquirido das relações familiares, ou algo relacionado ao pai e a mãe, entre pai e filhos, entre mãe e filhos e entre os irmãos. E até parentes externos, né, quando acontece a situação. E aí eu vou trazer, então, agora uma situação que é bem interessante também, que é algo que reflete no comportamento dessas crianças, que é a forma como a gente enxerga o mundo, nossa prioridade e nosso estilo de vida. Eu trouxe alguns presentes para vocês, certo? As meninas que fizeram a certificação já provavelmente conhecem essa dinâmica. Quem não conhece, e quem conhece também participa. Eu trouxe 4 presentes para vocês, certo? Esses 4 presentes, vocês vão escolher o que vocês não querem. Vocês querem me devolver. Tá, Ana, como é que você traz esses presentes absurdos pra gente? Isso não é um presente? Coisa horrorosa. Eu não quero isso de jeito nenhum na minha vida. Pronto. Mas vocês têm que ficar, certo? Só podem devolver um, por enquanto.
Qual é o que vocês querem devolver, que vocês não querem nem ver na frente? Eu não quero perto de mim esse presente. Escolham o vermelho, o vinho de lacinho azul, o laranja de lacinho, o vermelho de lacinho laranja, o azul de lacinho amarelo, ou amarelo de lacinho vermelho. Enfim, que vocês não querem para a vida de vocês. Estresse e dor, insignificância e futilidade, rejeição e aborrecimento, crítica e humilhação. O que vocês abominam na vida de vocês? Ai, deixa eu pegar aqui também para mostrar pra vocês. Ação científica. Eu acho que eu fico com a insignificância e futilidade. Abomina, né? Não quer de jeito nenhum isso perto de você. A minha formação de gestão de... Eu acho que eu vou no crítica e humilhação. Estou vendo aqui no chat, crítica e humilhação. O laço rosa é crítica e humilhação, né, Leila? Eu também fiquei com crítica e humilhação. O L, significância e futilidade. Crítica e humilhação. Ninguém estresse e dor, ninguém rejeição e aborrecimento. Então, todo mundo já escolheu? Show de bola. Gente, deixa eu passar aqui. Esse presente que vocês devolveram, eles dizem muito sobre quem são vocês, tá? E qual é a prioridade de vida de vocês. Eu resumi um pouco a dinâmica, tá? Ela tem 2 partes, mas eu resolvi. Vocês, cada um que escolheu aqui, eu vou voltar, tá? Decora aí qual é o presentinho de cada um, quem cada um escolheu. Decorou? Qual é o desenho do presentinho? Olha aí o presentinho. Vou passar, tá? O Leide está pedindo para esperar. Pronto. Então, a prioridade de vida diz muito sobre quem a gente é. Pessoas que escolhem, deixa eu falar, crítica e humilhação, né? Que foi a maioria escolheu. Quem quer evitar a qualquer custo na vida crítica e humilhação tende a ser uma pessoa controladora. Todo mundo riu, tipo, é isso mesmo, eu sou. Muito legal, né, gente? Então, sendo uma pessoa controladora, eu vou ler aqui, isso aqui está disponível para vocês no final da aula, eu vou mostrar como vocês têm acesso aos materiais, tá? Quando você age, quando você está sob muito estresse, a gente tende a agir principalmente dessa forma. Quem é controle, tá? Recua, foge do problema, ou tenta mandar nos outros, já que está no controle, né? No estresse. Eu quero que você faça assim, faça isso. Organiza muito as coisas, argumenta demais, fica naquele sermão, ó, de longas horas de sermão. Fica quieto e espera que os outros a convençam, né? Também. Faz você mesmo, desiste. Ah, não quer saber não? Então vou fazer. E aí a pessoa mesmo faz, porque quer estar sempre no controle da situação. Reclama muito, suspira quando fica com raiva, faz alguma atividade física para ocupar a mente, ou ergue uma parede. Ou seja, fica na sua, se trava, fecha a boca, não fala mais com ninguém, fica com aquela cara emburrada por dias e horas e meses. Geralmente são o que as pessoas do tipo controle fazem quando estão sob estresse. Qual foi o outro tipo? Crítica e humilhação, controle, já falei, insignificância e futilidade. Pessoas do tipo que abominam insignificância e futilidade são pessoas do estilo de vida superioridade. São pessoas que, quando estão sob estresse, tendem a diminuir os outros ou se autopunem, acham que a culpa é delas e aí, enfim, acham que devem pagar pelo que fizeram. Discute sobre coisas absurdas, gosta muito de corrigir os outros, exagera, muitas vezes, se compromete além da conta, é aquela pessoa que quer dar conta de tudo, que já que ela está como superior, ela tem que dar conta de tudo, porque ela é a melhor. Preocupa-se sempre em fazer o melhor, já que é do estilo superior, está sempre preocupado em fazer o melhor. Age baseado na premissa do que deveria ser feito, isso deve ser feito, e já que ninguém fez, eu faço.
adia um pouco a solução e muda de campo, chora, grita, reclama com os outros, procura pelo em ovo, cabelo em ovo, é muito teimosa, pode ficar indeciso, enfim, vários aspectos das pessoas que apresentam superioridade. Alguém colocou outro tipo de presente? Vou falar o que a gente falou, tá? Mais ou menos isso, cabeleiro. Muito legal. Então, vou focar nesses dois que foram que a gente respondeu, tá? Controle e superioridade. Por que a gente está falando isso? Pessoas que apresentam esses tipos de perfil, digamos assim, esses tipos de prioridade de vida, são prioridades de vida, certo? Elas trazem muito do que, digamos assim, do que esperar dos seus filhos. O que você incita e do que você convoca nos seus filhos quando você tem esses tipos de prioridade. Uma pessoa do tipo superioridade, por exemplo, tende a buscar sempre fazer o seu melhor. Então, é uma pessoa que age em busca da perfeição, digamos assim. Tenta fazer tudo da melhor forma possível. E vai cobrar isso dos filhos também. É aquele tipo de pessoa, filho, seu desenho tá lindo, mas que tal se você pintasse isso aqui de vermelho? Ia ficar muito melhor, por exemplo. Outro exemplo, a pessoa do tipo superioridade, além de buscar a perfeição nos filhos, ela está sempre tentando fazer com que os filhos ajam da forma com que ela acha certo. O controle também vai fazer muito isso, mas superioridade mais ainda. A criança escolheu um caminho, né, para resolver um problema. Às vezes aquele caminho deu certo, o resultado foi satisfatório, mas para a pessoa de superioridade, aquele outro caminho era o ideal. E ela vai dizer, filho, mas por que você não faz por esse jeito aqui, dessa forma aqui? Então, com o passar do tempo, a gente pode, sem perceber, desenvolver habilidades de vida ou desenvolver problemas nessas crianças, nesses adolescentes, nesses futuros adultos, relacionados à busca excessiva pela perfeição, a um sentido de inadequação, por achar que nunca nada que fez tá bom demais, aquele tipo de pessoa que busca sempre oferecer o melhor para o pai ou para a mãe, para a pessoa que apresenta esse tipo de perfil, superioridade, está sempre querendo mostrar que é capaz, porque para o pai e a mãe que apresenta esse perfil, a pessoa nunca está suficiente. Enfim, o tipo controle, por exemplo. Deixa eu até ler aqui que eu vou disponibilizar para vocês. Um dos problemas que a pessoa do controle atrai, falta de espontaneidade, como a pessoa está sempre sob controle, a criança não tem direito de ter autonomia, né? Ela é aquele tipo de pessoa, meu Deus do céu, ele vai mexer nisso aqui, não pode não, vamos tirar. Tira tudo, a criança não pode, isso aqui pronto. Aqui está ótimo para ela ficar assim, controlando tudo que pode. Distância social e emocional pode fazer com que as crianças desenvolvam isso. Provoca disputa de poder por querer estar sempre no controle da situação. Pode ter problemas com os filhos. Por exemplo, a criança quer de uma forma, a mãe quer de outra. E aí fica naquela, não, mas é do meu jeito, é do meu jeito, é do meu jeito. E aí você, quando se vê, você está numa briga com seu filho de igual para igual. É muito comum os lares em que temos pais do tipo controlador, ter disputas de poder. A criança acha que ela só é aceita quando ela manda na situação. Porque é isso que ela aprendeu. Que ela só é aceita, que ela só está num ambiente em que o controle é favorável. Então, ela busca também esse controle, para ela ser aceita. Vocês conseguem me entender? Ficou fácil? Ótimo. Então, gente, isso tudo aqui, eu não vou falar todos, é muita coisa, tá? É uma tabela que fala muito sobre isso, sobre a prioridade e o estilo de vida de cada um e o que isso gera nos filhos. Está no livro também, no livro de Disciplina Positiva, no amarelo. Deixa eu achar a parte aqui. Mas, enfim, vocês conseguem achar fácil. Aqui. Tá vendo? Só que esse do livro está bem resumidinho, ó. Ele é pequenininho. O que eu vou disponibilizar para vocês é bem mais completo. Ele tem as colunas, quando você está estressado, o que você faz. E quando você não está sob estresse, você também tem muitos pontos fortes. É bom a gente lembrar disso também, né? Tudo tem lado positivo e lado negativo. Não vou me atentar a isso. Alguns dos problemas que a pessoa atrai quando está sobre seu estilo sobre sua prioridade de vida. Quando está estressado, você quer que os outros façam. Você precisa focar mais em alguma coisa para melhorar isso. E o que você deseja. Tá? Falar para vocês na área de membros. Em breve eu dou o ponto para vocês, certo? Então, um dos pontos interessantes quando a gente for trabalhar na clínica ou quando for trabalhar com pais é identificar essa prioridade de estilo de vida.
Porque muitas vezes o comportamento da criança está relacionado a isso, né? É um ponto fundamental que muitas vezes a gente esquece, como psicólogo, como educador, coordenador, inclusive também professor. É muito interessante a gente fazer esse testezinho com os pais. Desculpa, você falou identificar? Identificar essa prioridade de vida, né? Esse top card que a gente fala. Para verificar se às vezes é isso que está trazendo para a criança aquele comportamento que foi levado para a clínica. E aí, esse comportamento, né, essa prioridade, esse estilo de vida, diz muito também sobre qual é o estilo parental que cada pai e cada família está atuando, está usando. Essa é uma parte que eu amo, né? A disciplina, quando a gente entende isso aqui, gente, para a clínica é maravilhoso. Eu amo falar sobre esse tema. A disciplina positiva, ela tem como base a firmeza e a gentileza, ao mesmo tempo. Muita gente que ouve falar em disciplina positiva acredita que seja uma forma de educação muito permissiva, que passa a mão pela cabeça, que entende muito a criança, que fala muito bonitinho com a criança, que não tem punição, que não castiga, então não educa. Tem gente que acha que não tem castigo, não tem educação. Na verdade, não é. Como vocês ouviram eu falar e já devem ter estudado e lido também, a disciplina positiva preza, novamente, firmeza e gentileza ao mesmo tempo. A gente vai entender nos próximos encontros como é que isso é possível. E baseado nisso, foi que eles desenvolveram, na verdade, eles não desenvolveram, eles trouxeram, né, tem muitos artigos científicos muito além da disciplina positiva que trazem esses estilos parentais. E a disciplina positiva usou isso de uma forma muito bonita, que eu achei muito didático e muito interessante, que é o nível de gentileza e firmeza. Vocês vão responder comigo, tá? Uma família que usa muita gentileza, excesso de gentileza, é aquela família que é amor puro, e o filho é o meu amorzinho, é o meu denguinho, a criança pode tudo, né? Ela é o amorzinho da casa, como é em toda família e deveria ser em toda família. Porém, apesar de ter muita gentileza, muito amor, muito carinho, muita dedicação, essa família tem quase nada de firmeza. Vou começar para cá, sentido anti-horário. Quase nada de firmeza. Ou seja, não tem limites, não tem regras, não tem acordos, não tem rotina, as crianças decidem tudo que fazem. Então, é uma família de estilo permissivo. Uma família que tem baixo nível de firmeza, por exemplo, também não tem limites, também não tem regras, também não tem acordos, também não tem nada que defina. E baixo nível de gentileza também, ou seja, não tem carinho, não tem tempo de qualidade com a criança não recebe muita atenção dos pais, não recebe muito carinho, não recebe muito bom direcionamento, é uma família do tipo negligente. Gente, essas duas aqui são as piores, tá? A gente não imagina o quanto, a gente acha que essa daqui que é, mas não é, são as permissivas e as negligentes. A família que tem baixo nível de gentileza, a mesma coisa, que não tem muito carinho, que não tem muita dedicação, que não tem muita conversa, muito diálogo, mas tem muita firmeza, regras bem estabelecidas, os acordos devem ser cumpridos, a rotina tem um horário certinho que todo mundo tem cumprido da mesma forma, é uma família de estilo autoritário. Já as famílias que têm alto índice de firmeza, boas regras, bons limites bem definidos, acordos feitos em todo mundo, diálogo, e tem também muita gentileza, muito carinho, muito amor, muita dedicação, muito diálogo, é uma família democrática. A família democrática é a família que segue os pressupostos da disciplina positiva. Claro, conscientes seria a disciplina positiva. Não conscientes é uma família democrática. Lembrando que eu estou falando a nível de família, mas podem ter casos em que o pai atua de uma forma e a mãe atua de outra forma, tá? É muito comum, inclusive. Quem trabalha com famílias vai receber muitos casos em que a mãe, né, é autoritária e o pai é permissivo, ou a mãe é muito permissiva e o pai é muito autoritário. Ou, o que é muito comum também, a mãe é muito autoritária, o pai é muito negligente. Ou a mãe muito permissiva e o pai muito negligente. Esse daqui, gente, é o mais grave, tá? Quando a gente encontra que os dois, o pai e a mãe, é muito permissiva, até vai. Quando a gente encontra que os dois são negligentes, é grave. Mas quando a gente encontra um permissivo e o outro negligente, é uma bomba. É muito comum casos em que adolescentes e crianças, por exemplo, que apresentam problemas com drogas e álcool, vêm de lares em que o pai é permissivo, a mãe é negligente e vice-versa. É muito comum.
Já as melhores são do tipo autoritário ou democrático, ou os dois ao mesmo tempo. E vamos saber um pouquinho mais. Esse daqui é um pouco interativo. Um pouco não, é interativo. Vocês vão me ajudar. A gente chegou numa casa em que foi identificado que o estilo é autoritário. Dentro dessa casa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Aqui. Pronto. A gente chega numa casa em que a gente sabe que o estilo é autoritário, certo? Como vocês viram, autoritário. Baixo índice de gentileza, alto índice de firmeza. Como vocês acham que é dentro dessa casa? Quais são as coisas que a gente consegue ver? O que é que tem dentro dessa casa? Como é? O que vocês veem? Qualquer coisa, podem falar. Como as crianças são, como os adultos são. Medo. Medo. Cozinha, falta de diálogo. Falta de diálogo. Diálogo. Alguém colocou aqui no chat, deixa eu olhar. São obedientes. Crianças, né? Vou botar. Crianças obedientes. Muito bom. O que mais? O que tem e o que não tem também? O que a gente consegue ver nessa família, observar nessa família? Pensem aí, lembrem famílias autoritárias que vocês conheceram, como é que era? As crianças não são espontâneas, elas perdem o brilho, né? Falta de espontaneidade. Carinho também, eu acho que falta. Falta de afeto e carinho. Mais que a gente consegue pensar. Aí, tô mandando você. Mais alguma coisa, gente, que vocês conseguem lembrar? Tá pouco, hein? Como é o respeito? Vocês acham que existe respeito? Podem ser sinceros. Se tiver... Não, eu acho que é medo. Fica no medo. A criança, finge um respeito com os pais, né? Uhum. Ela falou. Pronto. É mais medo mesmo. Certo. Eu acho que é essa confusão que você já tinha falado. A diferença entre o respeito e o medo. É o medo. É o medo. Exatamente. Tem limites nessa casa? Família autoritária. Tem limites? Eu acho que não. Acho que tudo isso é um limite, assim, meio que fingido. Eu já vi situações, assim, de mães autoritárias, que a criança, ela age de um jeito quando a mãe está, quando a mãe não está, ela é outro. Então, eu acho que não há limite. Eu acho que tem a falta de autonomia também. Muitos trabalhadores que dependem do que ganham dia após dia, são trabalhos que são tem regras nessa casa. Justamente essa parcela da população aqui não tem emprego, não trabalha no professor. Alguém está com o microfone ligado. São pessoas tá com a televisão que não têm alternativa. Desculpa. Vamos lá. Tem regras nessa família. Vocês acham que é uma família com regras bem estabelecidas? Eu acho que existem regras, talvez excessivas, não? Pronto. Excesso de regras. Diálogo, falta. E acordo? Vocês acham que é uma família que define esses limites com acordo com as crianças? Não. Sem acordos. É uma família que tem rotina ou não tem rotina? É tudo largado? Rotina bem definida? Sim. Eu acho que sim. Rotina bem definida. Falta de confiança. Isso ele colocou. Agora sim. Agora já não tem mais espaço. Aí eu gosto. Pronto. Show de bola. Então, dentro dessa casa tem muito medo, falta diálogo, as crianças são obedientes por conta desse medo, né? Falta espontaneidade, as crianças têm medo de expressar muitas vezes o que sentem, o que querem. Falta de afeto e carinho, porque é muita firmeza, muito autoritarismo. Falta de autonomia, as crianças também não se sentem confortáveis em agir por elas mesmas.
tem um excesso de regras que impede, inclusive, essa autonomia. Não existem acordos, as regras são definidas e estabelecidas pelos pais. A rotina é bem definida, os pais também decidem o que a criança tem que fazer em cada momento, e isso impede a autonomia também. E falta de confiança, porque as crianças estão sempre ouvindo o que devem fazer. Então, elas não desenvolvem essa confiança em si mesmas. Quais as habilidades que vocês acham que essa família desenvolve nessas crianças? Vamos pensar crianças de lares autoritários que cresceram, são adultos. Quais são as habilidades que elas desenvolveram? Esses adultos são como? Submissos, né, eu acho. Submissos, quando crescem. Submissos. Escrevi certo? Acho que sim, né? Inseguros. Mal resolvidos. O que mais? Pessoas mentirosas, interessante, gostei. Mentirosos. Vou colocar um que eu lembrei aqui antes que eu esqueça, tá? Se vocês não falarem, são pessoas frias. Não gostam. Isso, Poliana. Já vou tirar o frias. Antissocial. Ai, gente. Antissociais. Não é nem antissocial. Eu acho que eles são meio depressivos, as crianças ficam meio depressivas, assim, com medo. Ou quando vai na casa dos outros também, tem uns que se soltam, né? Porque não tem pai ali, ou a mãe que seja autoritária. Introspectivas, você quer dizer? Pode ser também. Perspectiva? São pessoas responsáveis, pelo menos. Vamos ver pontos positivos também. Você acha que não são pessoas responsáveis? Eu acho que não fica, porque eles não sabem viver sem alguém comandar. A maioria, né? Na minha visão, eles não sabem. Pode ser que alguns desenvolvam a responsabilidade. Pode ser, né? Claro. Mas a maioria, eu acho que não. Mas alguém, todo mundo concorda? Acha que eles não são responsáveis ou que são responsáveis? São pessoas responsáveis ou não? Para mim, responsáveis. Tem responsabilidade, sim. Eu também acredito que são. Eles aprendem a ser, né? Eu acho. É isso, eles são cobrados tanto na infância, né? Tem tanta essa cobrança de serem, de fazerem o correto, de serem, que acabam desenvolvendo a responsabilidade. Então, geralmente, são pessoas responsáveis. São pontos positivos. A gente tende a ver muita coisa negativa, né? Porque a gente acha que o bom é o outro. Mas tem lados positivos também. O que mais que as pessoas de família autoritária? Vamos pensar em coisas boas, então, agora. Pessoas de lares autoritários são pessoas responsáveis. O que mais? Posso falar uma aqui? São bons líderes. Podem ser, né? Tudo isso pode ser. Tem rotina, né? Que eles conseguem ter disciplina, né? Pronto, perfeito. Disciplinados. O que mais? Na verdade, eu acho que eles têm bastante pontos positivos que a gente gostaria que os nossos tivessem. E aí entra a forma como esses pontos são colocados e quais as consequências que esses pontos positivos trazem, né? Claro. Lembrando que isso aqui é uma visão, assim, geral, né? Obviamente que nem todo mundo que veio de lar autoritário vai apresentar tudo isso, mas é o que a gente imagina que pode acontecer. Que é o que se espera, né? Que aconteça. Mais algum, gente? Como assim, Cândida, limite? Eu coloco como? Limite mesmo? Eu acho que pessoas, né, que vieram de lar autoritário, elas conhecem um pouco mais do que é limite. Foi apresentado para elas, entendeu? Mesmo na autoridade, o que era limite. Entendi. E eu acho que elas conseguem entender isso e colocar isso na vida. Certo. Perfeito. Então, vocês concordam que quando a gente entende o limite do outro, quando a gente entende o limite das coisas que envolvem o nosso ambiente,
a gente é uma pessoa respeitosa. É nesse sentido, Cândida? São pessoas respeitosas? Sim, é nesse sentido. É nesse mesmo. Certo. Então, são sim, pessoas No respeitosas. caso, Aprendem pelo medo a serem. porque eu vejo um pouquinho, eu fico pensando numa família, a gente sempre volta para uma família que a gente conheça, né? Exato. Então, eu estou imaginando essa família, eu não vou comentar, porque tem cunho político também, deixa para lá. Só que eu fico pensando que muitos se espelham aos pais e se tornam bem parecidos a eles, né? Também. É muito comum a gente ter, por exemplo, nossa geração, imagino que todas temos mais ou menos a mesma faixa etária, a gente veio uma grande probabilidade de termos vindo de lares autoritários. Então, é muito comum nós, quando tivermos nossos filhos, a gente tenta ser diferente do que nossos pais foram. E é muito comum isso também acontecer, né? Meus pais foram assim, assim, assado, me castigaram, me bateram, fizeram isso comigo, eu quero ser diferente para os meus filhos. E isso, nesse sentido, é bom, porque você conheceu o limite, você sabe os pontos negativos do autoritarismo, você também consegue entender o lado positivo do autoritarismo. Vai estar enraizado na gente, que cresceu sobre lares autoritários, a importância do respeito, por exemplo. Claro que a gente recebeu esse respeito por medo, mas como a gente vai entender que precisa ser feita essa mudança, o respeito que a gente vai exigir dos nossos filhos já não é um respeito por medo. E isso é bom, isso é interessante, sabe? Essa ideia de você tentar mudar como seus pais foram, mas você, querendo ou não, inconscientemente, você vai trazer coisas que você pegou dos seus pais. E isso é muito legal. Eu acho ponto positivo. A gente consegue, né, maneirar os dois. Então, excelente. Isso aqui, gente, é fundamental também quando a gente for trabalhar com famílias, na clínica, ou onde for o nosso ambiente de trabalho, para a gente conseguir observar, né? E até mostrar para os pais que, de acordo com a forma como eles estão lidando com os filhos, eles podem desenvolver alguns pontos negativos que precisam ser trabalhados. Por exemplo, vocês podem trazer para o cliente, para a família de vocês, esses pontos, quais dessas habilidades vocês não querem nos filhos de vocês? Porque é o que está se desenvolvendo. O que vocês não querem, a gente precisa mudar. Então, vamos encontrar quais são os comportamentos que vocês, pais, estão agindo, que está convocando seus filhos a desenvolverem essas habilidades. Vamos tentar mudar essa chave. Então, a ideia da gente fazer esse jogo, até com os pais mesmo, é interessante. Mas eu vou trazer outra funcionalidade, né? Outra abordagem. Lares permissivos. Os lares permissivos têm baixo nível de firmeza, quase nada de firmeza, e muita gentileza. Como é nessa casa? Muita gentileza, quase nada de firmeza. Pensa aí. Lares permissivos. Não tem limite. É um lar sem regra, sem limite. Sem disciplina. Sem rotina. Sem nada. É o contrário de tudo do outro. Sem limite, sem rotina. O que mais vocês falaram? Sem regra, sem limite, sem rotina, sem disciplina, sem nada. Com autonomia. Sem respeito, boa, muita autonomia. Isso aí. Loucura total. Tipo isso. O que mais, gente? Eu acho que existe a permissão do diálogo, né? Que a criança pode falar. Sim. E se expressar. Perfeito. Tem sim, tem diálogo. Tem muito diálogo. E muito amor também, né, gente? É bom. Muito carinho. Democracia. Expressão, liberdade de expressão da democracia. Boa, liberdade. As crianças têm liberdade. Right. Como é que uma palavra tão boa como liberdade pode soar tão mal nesse momento, né, gente? É uma palavra, eu amo a palavra liberdade, mas quando a gente traz para esse contexto, não é legal, não. Péssimo. O que mais vocês lembram?
Uma casa permissiva. Tem muito choro, tem muita birra, que a criança quer o que ela quer, do jeito que ela quer. Não tem rotina, já colocaram. Rotina, não. Não, sem rotina. O que mais? Vamos imaginar um lar permissivo. Os pais deixam a criança à vontade. O que é que as crianças fazem? O que querem. Gente, acontece também a agressividade. Se os pais dão um não, a criança pica a mão, faz o que quer, joga tudo no chão, quebra a casa, aí os pais vão e tá bom, tá bom, tá bom. Você que manda. Muito comum, né? Hoje em dia é o estilo não mais, na verdade, né? O negligente tá... Hoje não por conta da pandemia, acho que o permissivo tá mais. Mas antes da pandemia, o negligente estava começando a assumir o papel. Mas pouco antes do negligente era o permissivo, que justamente vem dessas famílias que os pais já estavam deixando de ser autoritários, é um pouco além da gente, né? Os pais já não eram tão autoritários e eles estão assim, eu vou fazer diferente de como meus pais fizeram. Ou os pais já vinham com um baixo autoritarismo e aí hoje são pais permissivos, não conseguem desenvolver mais autoridade. Ou vieram de lares muito autoritários, né? Excesso, um autoritário mais, assim, grave mesmo. E aí não querem isso para os filhos de jeito nenhum. E aí, por medo de trazerem algum tipo de autoritarismo, algum tipo de punição, de agressividade para os filhos, acabam sendo permissivos. E aí acontece muito isso. Quais são as habilidades que vocês acham que essas situações aqui vão convocar nas crianças, nos futuros adultos? Essas pessoas. Eu acho falta de empatia. Baixa empatia. Perfeito. Bem lembrado. Baixa empatia. Falta de compromisso. Descompromissada. Pessoas desrespeitosas. Mas aquele tipo de pessoas que a gente fala que são mimadas, que tiveram tudo, tem tudo, famosos filhinhos de papai, desorganizadas, perfeito, desorganizadas. Que mais? Pontos positivos dos lares permissivos. Elas seriam mais, como que falaria? Deixa eu ver. Aventureiras, como que seria? Desbravadoras, sabe? Entendi. Exploradoras, não, como foi? Aventureira mesmo, vou colocar. Sem medo, né? Aventureiras. Seriam crianças sem medo de... Corajosas, isso aí. Boa. Corajosas. O que mais? Vamos imaginar uma pessoa que veio de um lar permissivo no ambiente de trabalho. Dá até para fazer seleção, né, gente, de trabalho. Como eram seus pais? São permissivos, não quero. Ai, Deus. Eu acho que essa pessoa do lar permissivo, no ambiente de trabalho, ela vai bater de frente com o chefe dela, né? Pois é, não aceita a ordem, né? Não aceita hierarquias. São pessoas autoritárias, olha que interessante. Mas você acha que conseguiriam ser líderes? Talvez. Que não, né? Maus né? líderes. Maus líderes. Né? Como a gente fala, Talvez.
né? É possível. Autoritários não aceitam hierarquias, São os famosos chefes, né? Aqueles que gostam de mandar em todo mundo, que o melhor jeito é o deles, e o deles é o que é melhor. Qual é o nome para isso mesmo? As pessoas acham que só o dela é bom. Egoístas. Egoístas. Baixa empatia, egoísta. Gente, percebam. São os famosos filhinhos de papai que a gente fala, né? Uma coisa vai emendando na outra, né? Pois é. Então, é bem interessante o quanto a gente percebe. Isso, quando vocês ouvirem, vai assustar. A gente fala uma educação baseada apenas no amor. Vamos pensar o amor de forma banal, sem aprofundamento, certo? Não é muito bom, né? Então, antes de haver o amor, tem que haver o respeito. O amor, ele está atrelado ao respeito, certo? E o respeito não vem como medo, vem como respeito. Eu entendo o que você quer, eu entendo o que você pretende, mas isso não é o correto, isso não é o ideal, não é desse jeito, e, enfim, isso é um respeito. O respeito, na verdade, a gente tem que entender que ele é multi. Eu não posso respeitar apenas a criança, eu tenho que respeitar o ambiente que a criança está, eu tenho que respeitar o desenvolvimento da criança, tanto é que a gente tem desenhos, por exemplo, esse desenho é muito legal, mas não é respeitoso para minha filha de 2 anos de idade. Ou o contrário, meu filho tem 8, 10 anos de idade, eu vou botar Peppa Pig, não é respeitoso para o desenvolvimento dele, né? É um exemplo banal, assim, para que a gente entenda que o respeito, ele deve vigorar entre as múltiplas facetas que envolvem a criança e a família. Quando eu falo respeito, não é só a pessoa em si, mas a tudo que gira em volta dela. Vamos ao próximo. Famílias negligentes. Como é dentro dessa casa? Eu acho que falta diálogo, Sem diálogo. Falta tempo. Sem tempo. Uns com os outros, você fala? Sim, sim, né? Em relação, eu acho que é uma família que muitas vezes é o que a gente está passando agora, muito de estar trabalhando em casa e todo mundo no seu tempo, cada um no seu computador, e isso acaba virando uma rotina negativa de conversa, de diálogo, de estar junto, né? Uhum. Coloquei sem tempo de qualidade, tá? Quem não entende ainda o que é tempo de qualidade, daqui a pouco a gente vai saber. O que mais? Tem rotina? Já vou botando. Sem rotina, já que é negligente, é tudo como Deus quer. O que mais que não tem? Não tem rotina também, não tem limite, não tem nada. Amor. Ninguém tá nem aí pra nada, não tem amor. Sem limites, sem afeto, sem respeito às necessidades. Isso. Eles podem até ter respeito uns com os outros, mas não tem respeito às necessidades um do outro. É interessante a gente observar. O que mais? Sem nada, né, gente? Sem diálogo, sem tempo de qualidade, sem rotina, sem limite, sem afeto, sem respeito. Sem. É cada um no seu quadrado. Individualidade. Sem cuidado. Com si e com os outros. Excelente. Quais as habilidades que essa criança, quando adulto, desenvolverá? Como será? Ele vai ser antissocial, né? Eu acho que principalmente. Perfeito. São pessoas inseguras.
que não receberam direcionamento, não receberam carinho. Tendência à depressão, podem ser depressivas. Podem ser, acreditem, controladoras. Depois podem ser agressivos. Agressivos. Gente, eu falei controladoras porque eu acompanhei um caso interessante de uma adolescente, ela já era adulta, né? Estava com 18 anos. Que ela veio de lar em que os pais eram negligentes, né? Ela falava que a mãe dela não estava nem aí para ela, tal, e enfim, além de vários problemas, ela era uma pessoa extremamente controladora. Ela achava que ela gostava de ajudar os outros. Ela queria sempre ajudar as pessoas. Quando a gente foi investigar, ela queria estar sempre ajudando os outros para estar no controle da situação e assumir o que os pais não foram para ela. Então, ela queria estar sempre ajudando os outros porque ela queria ter recebido essa ajuda dos pais. Então, ela buscava sempre estar no controle, já que ela não foi controlada quando era criança. É o caso também, não sei se vocês já viram esse filme, coloquem aí na listinha de filmes de vocês, principalmente quem for psicólogo, Precisamos Falar sobre o Kevin. Muito forte, é um filme muito forte, e fala sobre isso, sobre pais negligentes. Na verdade, o pai é uma família em que o pai é essa bomba que eu falei. O pai é permissivo e a mãe é negligente. O menino se torna um psicopata e ele faz uma matança na escola, vai preso e a mãe é culpada por tudo. E ela se sente culpada, ela aceita essa culpa e ela vive depressiva porque ela assume que ela teve culpa sobre o que o filho fez. E é muito forte as frases que eles falam, que ela usa. É muito bom esse filme para quem quer entender um pouco mais sobre essa questão de negligente permissivo. Quando vocês receberem... Eu ia falar essa palavra psicopata, mas achei muito forte. É bem possível. É isso. Eu não vi isso... Desculpa. Eu vi isso no... Acho que foi o Repórter passou o caso daquele moço que matou a menina no jogo. Uhum. E aí ele fala que na infância ele era assim. Uhum. A família dele era negligente, ninguém ligou para ele, ninguém. E ele aí ele fala que ele ouvia vozes, que deu mandando ele fazer as coisas, e foi bem triste mesmo. Eu não vou colocar a psicopata aqui porque Todd tem muito disso também, mas não, eu não acho que é Todd, né? Eu acho que é psicopatia mesmo, mas cada um tem as ideias aí. O que eu falei? Eu não vou colocar a psicopatia aqui, porque eu acho que a psicopatia tem outras situações, né? E às vezes a família negligente, como a gente está olhando mais a família mesmo, né? Pai e mãe negligente, isso pode não acontecer. Mas, vamos lá. É muito comum também essas pessoas apresentarem transtornos psicológicos, vamos botar assim, né? Psicológicos. Que mais? Lembra, minha filha fica assim, que mais? Ela adora apontar as coisas, fica olhando o livrinho, fala o nome de tudo, aí vamos passar a folha lá, o que mais? Aí vai apontando, o que mais? Vamos lá, gente, o que mais? Que as crianças de lares negligentes podem desenvolver. Só pensamos em coisas negativas. Eu acho que elas se tornam um pouco autossuficientes, não? Porque aprendem a ser, né? Precisam aprendem a ser, elas nunca tiveram esse apoio, então elas acabam tendo que criar a sua maneira de ser. Exato. Né? Boa, pelo menos uma coisa boa. A família negligente, ela tem baixo nível de gentileza e baixo nível de firmeza. Então, é difícil, por isso, né? Como tem baixo nível de muita coisa, é difícil de pensar em pontos positivos. É por isso. Mas tá excelente, gente. Perceberam a gravidade, né? Dos lares negligentes. E é um dos lares que mais está acontecendo. Hoje, não por conta da pandemia, querendo ou não, os familiares ainda estão em casa. Mas a nossa sociedade está migrando para muitos lares negligentes. Por conta da demanda de trabalho, muitas vezes nem tanto só trabalho, mas a gente está tendo muito encorajamento de olhar para si, né? E às vezes olhando muito para si,
a gente deixa de olhar para o outro, para quem está precisando da gente. Então, outra coisa também, né, que a pandemia está aí, mas a gente está trabalhando. Verdade. Aí passa do horário, porque você está em casa, então você acaba passando do horário. Eu concordo com você. Eu acho que a pandemia eu acho que está criando muita família negligente. Aí acontece o que você falou. Eu já ouvi relatos do que você falou. Eu tenho que cuidar de mim. Os meus filhos, eles vão... Aí, né, a gente fala, mas se ele desenvolver qualquer transtorno, ele vai cuidar depois. Eu tenho que pensar em mim agora. Então, para que você teve filho? Né? Verdade. Eles pediram para nascer. Sim. Mas eu também trabalho, eu também faço serviço de casa, eu estou cansada. Tem isso também. Eu que digo. É verdade. Eu vejo muitos casos de colegas professores, né, que eu ainda atuo como professora, que ficaram, assim, enlouquecidos, porque, assim, eu sou professora de ciências, então minha carga horária nas escolas é mais baixa que um professor de português, por exemplo, matemática. Minha mãe é professora de português, numa escola grande aqui na minha cidade. Ela teve um dia que ela deu 10 horas de aula seguidas. Imagina que uma pessoa está aqui, sentada, 10 horas seguidas, ela que não almoçou. Ela comeu um pão com queijo e presunto. Quando eu fui ver ela de noite, ela estava com o olho inchado, parecendo que ela tinha chorado. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Você estava chorando? Não, nada. Eu falei, por que seu rosto está assim? Ela, porque eu passei um creme. Eu falei, não, um creme não faz isso. Ela, não sei o que, ela conversando comigo, ela contou que no dia anterior tinha dado 10 horas de aula. Eu falei, isso não existe. Isso, a aula aqui, fora o tempo que você passa planejando, que as escolas cobram planejamento, fora quando você passa pesquisando, porque hoje em dia, né, a gente não tem o quadro, né, professor, usa muito quadro. Eu, como professora de química, eu uso muito quadro, né, que também dou aula de química, para botar as fórmulas e tal, então eu preciso do quadro. Então, como é que a gente vai buscar ferramentas? Então, eu vi realmente muitos colegas, assim, 24 horas de trabalho. Então, a sorte que minha mãe não tem um filho, mas eu fiquei imaginando, gente, se ela tivesse um filho, realmente ia ser verdade, pensando nisso. Muitos colegas que passaram por isso. E vamos à família democrática. A família democrática é o oposto da permissiva. Como é uma família democrática? Diálogo, muito diálogo. Adorei, foi a primeira coisa que eu pensei também. Diálogo. Concomitante aos diálogos, acordos estabelecidos. Eu ia botar acordos estabelecidos em acordo. Vamos botar regras estabelecidas em acordos, por conta desse diálogo. O que mais? Tem limites. Limites. Esses limites, eles são pré-estabelecidos. Estabelecidos. Não é aquele limite, mas você não pode, sim, mas eu não sabia que eu não podia. Eu sempre soube que não podia, né? Acho que tem alguém que falou empatia aí, né? A gente empatia é boa, empatia. Tem rotina. A gente aprende a ser respeitosos, né? Isso, respeito. Rotina, né? Hoje, meu menino, ele é super sistemático e ele tem o quadro de rotina dele. Que legal. Aí eu joguei bola com ele, depois que ele acabou a aula online, nós jogamos bola. Aí tá, beleza. Aí tava sujo, né? Eu falei, meu filho, a mãe vai tomar banho, você aproveita e tomar banho, porque você tá muito sujo. Não, mãe. O meu horário de banho, no meu quadro de rotinas, é às 7h30. Então eu Ai, meu Deus! 7h30. E ele cumpre. Ele cumpre certo. Legal, que legal. Quantos anos ele tem? Desculpa perguntar. Ele vai fazer 9 agora, dia 21. Ai, gente, é novinho ainda. Achei que já era um adolescente. Eu tenho adolescente, tenho de 14. Não, muito legal. Então, o que ela falou aí me trouxe uma coisa. Como as regras são pré-estabelecidas, elas também são obedecidas. Então, obediência também. Sim. Né? E assim, quando ele me falou o horário, né? Não, o meu horário é 7h30, beleza, eu tenho que aceitar, a gente fez um acordo. Isso, exatamente. Ele que cobra o acordo, né? Que legal. Agora, o interessante, eu estudo muito sobre rotina, eu acho que é a melhor, todo mundo que faz curso comigo ouviu falar isso. Rotina, para mim, é a melhor ferramenta que a gente pode oferecer para os nossos filhos. Uma família que tem rotina, gente, acreditem, a criança tem
60% de ser uma criança encorajada. É a rotina que manda, você não precisa mandar. Agora, sim... A minha primeira... Fale, Leite. Não, pode falar. Essa rotina, eu sempre costumo dizer, porque tem famílias que têm muita dificuldade em estabelecer essa rotina, né? Quando vou fazer atendimento, eu falo sobre a importância da rotina. A rotina, eu sempre trago isso, porque a rotina é para a família, né? Claro, quando uma pessoa é maior, tem pontos da rotina que é para ela, mas a rotina tem que se adequar à família. E aí eu costumo dizer, como é que eu vou fazer uma rotina se meu marido chega a tal horário, eu chego a tal horário, e a criança em tal horário tem que estar em tal... A rotina não é focada no horário, ela é focada na sequência de tarefas. Né? A minha filha, por exemplo, a gente não tem horário estabelecido. Tem dia que a gente almoça 2 horas da tarde, tem dia que a gente almoça meio-dia. Mas sempre antes de almoçar, ela toma banho, por exemplo. Depois que ela toma banho, a gente vem para o quarto, que era o horário que ela dormia. Então, eu falava que era o horário de mimi. Aí ela fala, vamos mimi? Mimi, mamãe. Aí vem para cá, só que ela não dorme mais. Ela fica rolando na cama, vendo desenho. Rolando, para cima e para baixo, e ela acha que isso é o mimi. Mas aí é o horário que ela tem de mimi. Depois que eu percebo que ela fica já mais ativa, ela já desce da cama, é o horário do lanche. Então, não tem um horário específico. Depois do lanche, a gente vai passear. Então, a gente tem uma média de horário, certo? Só para, talvez, você queira confortar seu filho, para que ele não fique tão... Né, porque futuramente isso pode trazer algum prejuízo para ele. O importante é a sequência das ações, não necessariamente o horário em si. Quando a gente tem... Eu ia falar isso, é que o meu menino, ele é muito sistemático. Ele está fazendo o teste neuropsicológico agora, essa semana, porque ele realmente é muito sistemático. Mas com a minha menina já foi diferente. A gente tem uma média de horários. A hora normalmente de acordar sempre aos mesmos horários, a hora de almoçar. E quando a gente passa dos horários, a gente fica estressado. A rotina que manda, o chefe é a rotina. A rotina é engraçada, a rotina manda. Funciona muito bem. Excelente. Eu tenho amigos que falam, eu sei o que eu faço, porque minha filha faz isso. Eu falei, mas esse horário, ela faz o quê? Tem dia que ela faz, ela fala isso, aquilo. Eu falei, então ela decide o que ela faz naquele horário. Não tem muito o que fazer. Eu falei, se você define uma rotina, a criança vai saber que aquilo é naquele momento. Né? Minha vizinha até ontem comentou comigo, meu filho, não sei o que eu faço com ele mais, menino de 1 ano e 8 meses. Ele está dormindo todo dia 11 horas da noite. Por isso, que hora que ele acorda? Aí ele acorda 10 horas, aí quando é 5 horas, 6 horas, ele tira um sono. Vai dormir 11 horas da noite, né? Falei, não tem jeito. Passa a acordar aí, ela passou. A rotina acordar ele mais cedo, né? Sim. Aí ela passou a acordar ele mais cedo, ela, vizinha, funcionou. Falei, Mas minha filha acorda 10 horas da manhã. Às vezes ela acorda 10 horas da manhã. De 8, ela dorme agora, né? 8h30, mais ou menos. Se eu botar ela para dormir 8, ela dorme 8, 8h30, 9 horas, é mais ou menos essa faixa de horário. E ela acorda 9, 10 horas da manhã, se a gente deixar. Maravilha, os meus sempre acordaram 6, até hoje. Pois é. A menina com 14, o menino com 9, 6 horas, estão tudo de pé. Eu falo para todo mundo, gente, e quem conhece, assim, não é porque minha filha, todo pai acha que filho é maravilhoso, né? Mas, assim, eu estou criando ela com base em rotina e disciplina positiva. Gente, eu não tenho o que falar da minha filha. Todo mundo que conhece ela fala que, sabe, assim, eu não tenho problemas com ela. Claro, problema que uma criança de 1 ano e meio vai ter, né? Quer mexer em tudo, quer descobrir tudo, quer olhar tudo, que é natural do desenvolvimento da criança, né? E aí esses limites e as ferramentas que a gente usa vão sendo feitas. Mas, assim, é muito, muito, muito gratificante. Eu me apaixono ainda mais pela disciplina positiva por ver o resultado. Você tem 2 ou um só? Uma. Sempre, normalmente um é diferente do outro. Muito diferente do outro. Não, minha filha, meu medo de ter o outro é por isso. Pois é, eu demorei 6 anos, aí veio o meu menino. Meu menino é totalmente fácil da gente, vamos dizer assim, educado, a gente colocar regra, agora a menina é mais rebelde. A menina é o segundo? É a primeira, sempre foi mais rebelde. No livro de disciplina positiva, não sei se você já conhece, depois você olha, dá uma lida, ordem de nascimento. Ordem de nascimento, estou fazendo o resumo do capítulo. Pois é, a gente vai falar um pouco disso, talvez, lá na infância. Não é um tema que eu abordo muito, não, mas é porque ele varia bastante, eu acho mais interessante, a pessoa que acha interessante estudar por si própria, eu aconselho. Mas ele fala muito sobre isso, sobre a situação em que o do meio, né, geralmente, ele é como é que fala? A balança da situação.
O mais velho, ele é o chefe da situação, então muitas vezes ele é pode ser o mais problemático. E o mais novo, ele tende a ser, por ser mais novo, ele é mais mimado, tal. E o do meio não recebeu tantos carinhos quanto o mais velho, pode se sentir vítima. Enfim, todas as situações que ocorrem devido às ordens de nascimento. É interessante quem tem filhos, quem vai trabalhar com famílias com muitos filhos, dá uma olhada. Mas vamos lá, a gente já está estourando, e nesse tempo estourou. Quais habilidades a gente desenvolve numa família democrática? Maravilha. São pessoas respeitosas. Vamos lá, gente, vai falando. Vou ir colocando também, tá? Enquanto eu vou pensando, para adiantar. Responsáveis. Elas têm autoconhecimento. Empáticas. Como é? Até que hora que vai? Acho corajosas. Autoconhecimento. O que mais? Pessoas gratas. Reconhecem, né? Reconhecimento. São pessoas criativas. Criativas. Pessoas que sabem obedecer limites, regras, né? Seguras. Regras. Seguras. Sim. Sem quadro depressivo, como eu posso dizer? Uma pessoa bem resolvida, vamos colocar assim, né? Uma pessoa democrática, sabe ouvir o outro. Objetiva. Crítica também. Pode ser uma pessoa crítica, boa. Crítica. O que mais? Boa, resiliente, é uma palavra que eu adoro. Todo mundo gosta, né? Resiliente. E um monte de coisas maravilhosas que as pessoas que foram criadas numa família democrática, ou seja, numa família que, conhecendo as propostas da disciplina positiva, usou muito bem. Então, a gente consegue ver ao tanto. Quando a gente vai analisar os pontos positivos, as famílias democráticas e as famílias autoritárias são as mais interessantes. Famílias permissivas e famílias negligentes, como eu já falei e repito, são famílias que a gente deve ligar o alarme. E como a gente pode mudar isso e ajudar as pessoas a mudarem, né? Porque o nosso curso é voltado para a atuação profissional e desenvolvimento pessoal. Primeira coisa, assumir a responsabilidade. Eu já estou divulgando um curso sobre psicopedagogia. E aí a gente vai trabalhar muito sobre essa questão. Que quando a gente traz, é focado na disciplina positiva e na psicologia sistêmica de Alicia Fernandes, tá? Maravilhoso. Estou realmente muito encantada. Como eu estava falando, quando a gente dá um diagnóstico, por exemplo, eu abomino o diagnóstico. O diagnóstico psicopedagógico, psicológico, qualquer tipo de diagnóstico, principalmente quando a gente vai trabalhar com criança, tem aquela ideia de rotular e tal, mas a gente passa para a criança uma responsabilidade que muitas vezes não é dela. Eu falo, vamos imaginar uma escola que tem uma criança com uma dificuldade e tal, encaminha para o psicopedagogo. Falar para o psicopedagogo que é a minha área de maior atuação. E aí o psicopedagogo vai, faz avaliações, faz testes, faz isso, faz aquilo, independente da forma que for trabalhar. Chega ao final, o menino tem, sei lá, dislexia. Aí manda para a escola um relatório. Dislexia. A escola faz o quê? Nada. Muitas escolas não fazem nada. Simplesmente, não, mas ele tem dislexia. Tá, então vamos fazer uma prova mais fácil. É o que acontece, é o que eu vejo. Eu já trabalhei, gente, em muitas escolas. 99% é assim. Nenhuma
exceto aqui eu trabalhei como psicopedagoga, tinha um encaminhamento para que o psicopedagogo trabalhasse como é que essa criança deve ser atendida. Os professores não sabem, culpam a criança, culpam, no caso, quando eu estava na escola, o psicopedagogo, que não faz nada, porque acha que a dislexia, eu vou botar um remédio, o menino vai ficar bom na hora. E, então, a responsabilidade é toda da criança. A criança se comporta mal, né, saindo da área da psicopedagogia. E o gato passando. Que bonitinho. Não, ela está aqui assistindo comigo desde o começo. Aí eu abri um iogurte, ela ama leite, aí ela está aqui. Amei, amei. Esse horário os meus ficam lá na sala também, mas de manhã ficam passeando pela aula. Vamos lá. Sim, e aí, por exemplo, quando a gente traz uma criança com mau comportamento, a criança é mal comportada, a responsabilidade é da criança, porque é ela que está se comportando mal. E não é assim. Para a gente querer uma mudança, a gente tem que assumir a responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade no mau comportamento dessa criança? Qual é a minha responsabilidade como pai, como mãe, como professor, como educador, sobre o diagnóstico que aquela criança apresentou? Eu sou professora, estou dando aula. A criança tem dislexia. Essa dislexia é genética? Digamos assim, é uma dislexia... esqueci a palavra agora. Alguém me ajuda. Cognitiva. Não é cognitiva. É biológica, fisiológica, né? No caso, é biológico da criança ou é uma dislexia metodológica, pedagógica? Se for, qual é a minha responsabilidade sobre isso? Eu, como pai, como mãe, recebi do ambiente, exato, eu recebi o diagnóstico do meu filho, dislexia, ele tem dislexia, tadinho, pronto, vou fazer o quê? Não, a minha responsabilidade então agora é pagar um psicopedagogo para fazer a intervenção, só? O que mais você pode fazer como pai, como mãe, sobre isso? Então, o primeiro ponto é assumir a responsabilidade sobre o comportamento que a criança apresenta, sobre o diagnóstico, enfim, sobre a situação. Ter um tempo para treinamento. Se a criança tem dificuldade em obedecer alguma coisa, assim, eu não gosto muito da palavra obedecer. Eu não gosto de crianças obedientes. Criança obediente não é criança. Criança não é para ser obediente. Mas, digamos, a criança... pronto, sempre dou esse exemplo, é sempre o que vem para mim. Vamos arrumar a bagunça, tá? E aí, com a criança, lar permissivo, vamos imaginar um lar permissivo. A criança brincou a tarde o dia todo, tal, a casa tá aquela bagunça, aquela zona, bota a criança para dormir e vai lá, mãe, cata, guardou. E isso passou. A criança cresceu, virou adolescente. Vai arrumar seu quarto, fulano. Fulano vai arrumar que quarto? Fulano nunca aprendeu a arrumar quarto. Sempre teve quem arrumasse para mim. É aquela brincadeira que a gente faz no Instagram. Gente, fui morar sozinho e não sei o que aconteceu. Meu guarda-roupa veio quebrado, porque minhas roupas não aparecem mais dentro do guarda-roupa, né? Aqueles adultos que a mãe sempre arrumava o guarda-roupa, fazia tudo por eles não sabem fazer. Então, outro ponto é tempo para treinamento. Ensinar a criança. Permitir que ela aprenda e ter tempo para isso, para treinar. Eu não vou ensinar meu filho uma tarde a fazer uma coisa, ele vai aprender, no dia seguinte vai fazer. Às vezes a gente fala muito, no livro tem muito isso. Eu já falei para você 1000 vezes, você vai falar 1001 vezes para a criança. Tem múltiplos fatores que fazem com que ela não cumpra com aquilo que foi ordenado, digamos assim. Outra coisa, foco no processo. A gente fala muito. Quando um pai ou mãe é de um estilo parental diferente da disciplina positiva e passa a agir no estilo democrático, as coisas podem ficar bagunçadas. Porque a criança ela aprendeu a agir daquela forma, com os pais agindo daquela forma. Quando os pais mudam de atitude, as coisas podem piorar muito. Mas foque no processo. Então, quando a gente tem um caso, mudei para disciplina positiva, e não deu certo nesse negócio de disciplina positiva. O menino fez isso, piorou, foi pior. Calma. As coisas podem piorar para depois melhorar. Foco no processo. Então, permaneça no processo. E usa algumas ferramentas da disciplina positiva, porque a disciplina positiva, ela não é apenas técnica, como há algum tempo se acreditava que fosse, que ela tinha apenas ferramentas de como trabalhar com a criança. Tudo que eu falei para vocês, eu não dei quase nenhuma ferramenta ainda. Tudo teórico, tudo que a gente precisa pensar e analisar. As ferramentas ajudam a gente de forma prática. Quem está no grupo de estudos está vendo. Geralmente eu trago ferramentas práticas para atuar com a disciplina positiva. Uma delas é o encorajamento. O encorajamento é teórico e prático. Uma criança encorajada não se comporta mal. Né? Então, vamos pensar no Piper. O Piper é uma criança agora encorajada, gente. Ele é corajoso, ele é feliz, ele está orgulhoso de si. Então, você vê que ele está apto a aprender qualquer coisa, porque ele está ali, entusiasmado, feliz.
O encorajamento tem esse poder de abrir a gente para o mundo, de abrir para novas possibilidades e para o aprendizado. Então, a gente vai aprender mais sobre encorajamento ao longo dos encontros. Tempo de qualidade. O tempo de qualidade é essencial. É um momento em que o pai e a mãe separados tiram com o filho. Para crianças pequenas, de 0 a 6 anos, 1 hora, no mínimo 10 minutos por dia. Ou seja, esse tempo de qualidade é diário. Tem que ser diário. Daí em diante, você pode oscilar. Nos adolescentes, eles aconselham 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Esse tempo de qualidade é um momento, pode ser 10 minutos, ela fala no livro, no mínimo 10 minutos. Nem que seja 10 minutos do seu dia, você tira para reservar-se inteiramente para o seu filho. Você e ele. Não é com o irmão junto, não. É você para aquela criança. Para o outro filho, outros 10 minutos. Você pode estar ali 10 minutos com esse filho aqui, brincando com esse aqui junto também, participando. Mas aquele momento é desse daqui. Como é esse tempo? 10 minutos em que a criança é inteiramente sua. Não tem celular, não tem reunião, não tem nada na casa que vai distrair essa conexão entre vocês dois. A criança que vai decidir o que quer fazer, o que quer brincar, e você é dela. Quando a gente aplica esse tempo de qualidade da forma correta, rotineiramente, de acordo com as necessidades da criança, a gente reduz, por exemplo, o mau comportamento da atenção indevida, que é aquela criança que faz coisas erradas para chamar a atenção, que a gente ouve muito. Ah, ela está jogando coisa, é para chamar a atenção. Pronto. Isso muda quando você tem esse tempo de qualidade. A criança fez um mau comportamento, você avisa ela, ou falando, ou com algum gesto, não precisa ser verbal, algum gesto apenas, que o tempo de qualidade está chegando. Você fala, olha, não precisa fazer isso, lembra aquele momento, o nosso tempo está chegando, é daqui a pouco. Ah, em tal horário, lembra, mamãe, é só com você, mas agora a mamãe está trabalhando. E aí, lembra daquele tempo de qualidade que é seu e da criança. Deixa eu ler o que 10, não entendi, Cândida, 10 minutos. No mínimo, é o que elas aconselham. Pelo menos 10 minutos, no mínimo. Não, eu falei que o que você vai nos apresentar da psicopedagogia é nota 10. Ah, obrigada. Não, parece tão pouco 10 minutos, mas tem dia que é tão difícil de conseguir esses 10, né? Não, o que eu acho interessante da disciplina positiva é isso, né? Que em alguns pontos eles pensam na nossa rotina, né? Porque às vezes você tem disciplinas, formas de educar a criança que parece que é só a criança. A vida não tem mais ninguém, né? Você vive só para isso. E não, 10 minutos é suficiente. A roda de escolhas para crianças de 6 anos acima é muito interessante. Você pergunta à criança o que é para fazer naquele momento. Ou o que ela pode fazer, por exemplo, tem a roda de escolhas da raiva, quando a criança está com raiva, muita raiva. Filha, eu estou vendo que você está com raiva, vamos dar uma olhada no que a gente pode fazer na roda de escolhas? Você faz uma rodinha com a criança, junto com ela. O que você prefere? Você prefere contar até 10? Você prefere ouvir uma música? Você quer brincar com o seu brinquedo favorito para se acalmar? Você quer um abraço? E aí a criança escolhe. A roda de escolhas é a mesma coisa. Quando tem um problema, por exemplo, aconteceu uma situação. O brinquedo preferido quebrou, ou sumiu, perdeu. E a criança transforma aquilo num problema. Vamos na roda de escolhas, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar isso como pauta na reunião de família. A gente pode, tentar brincar com outro brinquedo. Ou a gente pode, enfim, tem as ferramentas aqui e a gente oferece para a criança o que ela pode fazer para resolver aquela situação. Traz o problema para que a criança resolva e não resolver por ela. Também isso para cada sentimento que ela está sentindo ou é muito voltado somente para a raiva? Não, tem a roda de escolhas, você pode fazer a roda de escolhas para a raiva, que são em situações em que a criança fica com raiva, e aí ela usa a roda de escolhas da raiva, e tem a roda de escolhas de modo geral. Certo? A roda de escolhas, deixa eu ver se eu tenho uma imagem dela aqui, melhor. Essa imagem está pequena. Aqui no coisa toda. Esse negócio é bem desorganizado. Deixa eu ver no... segundinho, gente. Aqui, 317. Aqui está um exemplo, ó. São feitos pela criança, tá vendo? Em que a criança traz situações que ela
situações não, soluções para as coisas aleatórias que podem acontecer, várias situações que podem acontecer. Ela ficou chateada por alguma coisa, perdeu um brinquedo, ou não quer tomar banho, enfim, qualquer problema que exista, a criança constrói uma roda de escolhas sobre o que fazer naquele momento, quando a criança se sente muitas vezes perdida. O que eu faço agora? A gente consegue perceber que a criança está com essa sensação de perdida. E aí constrói com até 8 soluções, ele sugere. Pronto. Depois a gente pode falar mais sobre a roda de escolhas. As reuniões de família. A reunião de família, gente, é muito legal. É uma reunião, acho que esse é o último ponto, tá? A gente já vai acabar. As reuniões de família, elas são excelentes. É um dos pontos fortes da disciplina positiva também. Ela é proposta para que as famílias se reúnam sempre e resolvam problemas e situações que aconteceram ao longo da semana. Sugere-se que seja feita uma vez por semana. Mas em algumas situações, caso não tenha muita demanda, podem ser a cada 15 dias, tá? A família decide o que é mais interessante. Então, como é que acontece essa reunião de família e para que ela serve? Essa reunião de família é um momento que deve ser reservado prioritariamente para a família. É uma reunião. Ela não deve ser, por exemplo, cancelada. Tem reunião de família hoje, tá? O horário da nossa reunião de família é terça-feira, 8 horas. Mas hoje eu não tô afim, não. Hoje eu quero assistir um filme, viu? Hoje não vai ter, não. E decidem não ter, não existe isso. Ela tem que entrar na rotina da família. Ela deve ser levada como prioridade. Nas reuniões de família, toda a família participa, mesmo um bebezinho. Claro que ele não vai falar, ele não vai opinar, mas ele vai estar ali, participando e aprendendo para quando puder participar. Crianças de 3 anos já podem participar ativamente da reunião de família. 3 anos. A pauta deve estar disponível em um local comum da casa. Por exemplo, você pode colocar um papelzinho, um bloco de notas na geladeira. É muito comum que a geladeira é um acesso para todo mundo. Ou em cima do rack da estante, enfim. Tá lá o papelzinho, um bloquinho com papel e caneta. Qualquer problema que surja na família pode ser colocado na pauta. Por exemplo, a família que chega e, sei lá, joga o casaco, as crianças jogam a mochila em cima do sofá. Né? O pai deixa o sapato em cima da... isso está sendo um problema que eu quero colocar na pauta de família. Coloca a pauta de família. Sapatos e mochilas espalhados pela sala. Como é que a gente pode resolver? E aí cada um pode trazer uma pauta. Por exemplo, uma criança pode reclamar porque o irmão sempre pega, sei lá, o lápis de cor dele. O meu irmão sempre pega meu lápis de cor. É uma pauta. Por mais banal e bobo que pareça ser, ele deve ser levado em consideração e deve ser discutido na reunião de família. O início da reunião de família é sempre com uma pessoa agradecendo ou parabenizando cada um ou um dos integrantes. Por exemplo, estamos em reunião de família. Vamos começar a reunião de família. Aí eles aconselham, inclusive, um objeto que você tenha como se fosse um microfone, tá? Digamos, quem tiver com esse objeto aqui na mão é a vez, né, de quem está falando. Eu agradeço ao papai porque essa semana ele consertou meu carrinho. Eu quero parabenizar Chiquinho porque ele tirou nota 10 em matemática essa semana. Eu quero agradecer a mamãe porque o macarrão que ela fez hoje estava muito gostoso. Enfim, sempre começa parabenizando. Por quê? Isso dá um ar de encorajamento, de satisfação. Então, você já começa a resolver problemas se sentindo bem. Então, isso dá mais força para que a solução seja mais eficaz. E depois disso, vai para a pauta, né? As pautas seguidas em ordem. Geralmente, a primeira, a mais antiga, começa com ela. Vão se apresentando todas as pautas e focando em soluções. Não se vai discutir de quem é culpa, porque fulano faz assim, eu faço assado e o certo é isso, errado. Não. Qual é a solução? Como é que a gente pode solucionar isso? Todo mundo está largando a mochila e o sapato na sala. O que a gente vai fazer? Tá, todo mundo tem que guardar o sapato. A minha sugestão, tá? Cada um pode dar a sua na família. A minha sugestão é que todo mundo coloque a mochila e o sapato no mesmo lugar, tá? Tá, certo. E quem não colocar? Quem não colocar vai ficar de castigo. Aí o outro, eu acho que não deve ficar de castigo, não. Eu acho que quem não colocar, quem não cumprir, tem que ficar sem sobremesa. Vamos votar? O que vocês acham? De castigo ou de sobremesa? Vota. Pronto. Então, quem não cumprir com isso vai ficar sem sobremesa. Eu acho que quem não cumprir pode, sei lá, ficar sem usar a mochila. Não colocou no lugar certo, fica sem usar a mochila por um dia. Por exemplo, por 2 dias. Enfim.
a solução vai ser discutida com todo mundo. Todo mundo vai chegar a uma solução em acordo. E aí as soluções foram feitas. Finda-se a reunião com um momento de diversão que inclua toda a família. Terminou a reunião, vocês podem comer uma lasanha. Terminou a reunião, vocês podem jogar um jogo divertido. Terminou a reunião, se forem maiores, um filme que todo mundo gosta de assistir. Terminou a reunião, vocês podem, sei lá, passear no parque, enfim. Tem que terminar com um momento de diversão que inclua toda a família. Olha que coisa deliciosa essa reunião, gente. Ela começa bem e termina bem. Então, isso traz uma sensação de paz de espírito, de satisfação. Eu resolvi os problemas e estou feliz. Vou curtir com a minha família agora. Então, é um dos pontos muito fortes da disciplina positiva, essa ferramenta, a reunião de família. Ela sempre comenta, eu não faço ainda. Minha filha é muito pequenininha, então seriam só eu, meu marido, eu e ele é DR. Então, a gente não faz ainda. Mas ela é aconselhada também para as escolas, tem reuniões de classe. Eu também não faço porque o meu horário de aula, né, como eu já falei, é muito reduzido, mas ela é muito interessante para Fundamental 1 e Educação Infantil, reunião de família, reunião de classe, né? Passa a se chamar reunião de classe. Mas segue o mesmo princípio, certo? Mesma ideia. E por hoje é só. O primeiro encontro sempre demora, tá, gente? Fiquem calmos no próximo. Eu até mudei no primeiro workshop, a gente trabalhava com infância primeiro. Só que infância tem tanta coisa que eu falei, não. A gente ficou para quase 11 horas. Eu falei, não, deixa eu trocar. Ainda assim ficou longo, porque é o primeiro encontro mesmo, né? É natural. E, como é um curso, vocês têm tarefas de casa, tá? As atividades de casa é que vocês leiam alguns artigos. Eu tenho três artigos no site Positiva Psi, que é o meu site. Lá tem um que fala sobre os estilos parentais. Tem um que fala sobre as famílias permissivas e outro que fala sobre as famílias negligentes, se eu não me engano, tá? Vocês podem ler qualquer um desses. Ou qualquer outro artigo que vocês achem interessante sobre top card, sobre os estilos parentais, principalmente. Explorar a tabela top card, que já está disponível também na área de membros para vocês. Ler algo sobre os estilos parentais, que pode ser o artigo, enfim. Se ambientem de disciplina positiva. E o site, deixa eu mostrar aqui, vocês estão vendo? Eu abri no site aqui. Então, pronto, ótimo. Seguinte, gente. Quando vocês acessarem o site Positiva Psi, vocês vão fazer login. Muitas de vocês já está cadastrado no site, certo? Se vocês já tiverem cadastrado no site, vai aparecer aqui que vocês já estão com login, vocês já estão logadas. Quando vocês já estiverem logados, vai aparecer aqui automaticamente uma aba, Workshop Disciplina Positiva. Quem não é membro, nem aparece. Então, só vai aparecer para vocês que forem membros e que eu autorizar. Então, eu vou abrir membros, eu autorizo, não está aqui ainda, porque eu não abri o site ainda, a página. Mas aí vai aparecer, Workshop Disciplina Positiva. Vocês vão clicar nele, e lá vai estar a gravação das aulas, como a gravação da aula de hoje. Vai estar o top card, esse daqui, eu já abri? Não está aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Aqui. Está de cabeça para baixo. Vocês estão conseguindo ver? Não? Então tá. Enfim, aquele top card aquela tabela que eu falei, que eu mostrei para vocês, tá? Da prioridade. Já está lá também. Tem lá também um tópico sobre reunião de família, como fazer reunião de família produzido pela PDA. Vocês também têm acesso. E qualquer outro material que surja relacionado ao tema família está lá também, certo? É isso, gente. Obrigada. Cadê aqui? Deixa eu tirar uma fotinha nossa para registrar. Todo mundo já está cansado, né? Deixa eu parar de compartilhar. Não, já parei. Calma. Aqui. Pronto. Vixe, Maria, o povo foi embora, foi dormir. Só sobrou a gente. Derradeiro ficará. Só sobrou a gente. Só sorte sobrevive. Eu também vou, gente. Deixa eu só tirar uma fotinha aqui da gente, calma. Nossa Senhora, eu estou deitada aqui já, ó. Não tem nada, não. Prontinho. Vou tirar o print screen, não fica estranho. Gente, obrigada. Até sexta, tá? Obrigada. Sexta é mais curto. Obrigada, tá? Gente, qualquer dúvida. Obrigada. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Tá bom. Tchau, tchau.